paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui pelo canal, ou você que está chegando agora no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 7. E a lição de número 7 é para a data do dia 12 de fevereiro de 2023. Lembrando aos irmãos que as 6 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal, né, para que você possa estar acompanhando, estão ali organizadas, né, para facilitar o encontro delas ali, em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. Ali também os irmãos vão encontrar vários outros estudos, né, referente às revistas, porque pela graça de Deus, nós já gravamos aí, estamos aí há 2 anos, se eu não me engano, mais de 150 vídeos, né, de aulas gravadas aqui. Então eu já quero agradecer a você que tem nos acompanhado e tem divulgado a palavra do Senhor. O tema para esta lição, irmãos, é Estevão, um mártir avivado. Hoje nós estaremos falando, né, sobre este personagem da Bíblia, né, e algumas características dele, né, que nós estaremos aqui focando no estudo de hoje. Nós temos como textuário para a lição de hoje um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 55 ao 56. Resumidamente, aqui o autor da revista colocou, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Né? A verdade prática, ela vem dizendo: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Aqui eu já queria chamar os irmãos a um esclarecimento. Sempre gosto de dizer, né, que nós recebemos a graça de Deus, mas não foi de graça. A graça significa o quê? Um presente merecido, mas foi pago um preço muito alto, a morte do nosso Senhor e Salvador, ali na cruz do Calvário, para nos garantir o passaporte da salvação. Então, é um presente, né, imerecido, mas ele não foi de graça, né? Ou seja, a graça do nosso Deus para a nossa vida não foi de graça. A Bíblia vai dizer, né, que Deus, ele deu o seu único Filho amado para morrer em nosso favor. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, do verso 8 ao 10, e também do capítulo 7, do verso 54 ao número 60. Nós não estaremos fazendo a leitura agora, porém, nós traremos aqui, né, vários versículos durante a nossa lição de hoje. Temos como objetivo 3 objetivos. O primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. O segundo objetivo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E o terceiro objetivo, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. Amém? O porquê nós devemos estudar esse assunto, que é a nossa lâmina ou o nosso slide motivacional. Por quê, irmãos? Porque a busca constante do Espírito Santo é essencial para o crente se fortalecer no Senhor. E Estevão foi um exemplo desse ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, caminhando para a nossa parte aqui introdutória da nossa lição de hoje, nós estaremos lidando, né, estaremos falando que sobre o martírio, né, de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram, né, o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder. Nós vamos citar essa referência bíblica no decorrer da lição. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha lá em Atos capítulo 6, no verso de número 8. E devido à sua atuação, olha o que aqui, cheio da unção. Na aula passada nós trouxemos aqui a definição de unção, que é a capacitação espiritual, né,
para que nós realizamos, né, a obra do Senhor. Então aqui, ó, devido a essa unção na vida dele, olha o que aconteceu. Ele passou o quê? A ser perseguido. E olha o que aconteceu, né? Foi morte, né, de apedrejamento. Então aqui, ó, por causa de sua perseverança no Evangelho, ou seja, ele foi fiel até o fim, pagando também com a sua própria vida. Nós estaremos adentrando, né, melhor nos tópicos que nós iremos desenrolar. Ainda podemos dizer, irmãos, na introdução, que até hoje milhares de cristãos sofrem algum tipo de oposição, hostilidade ou violência por declararem sua fé em Jesus Cristo. Mas nós temos que ser, uma palavra também que vou trazer durante a lição, temos que ser fiéis e temos que ter resiliência. Amém? Então aqui, ó, a nossa palavra-chave é mártir. E o que significa mártir, irmãos? Mártir significa, anotei aqui aos irmãos, ó, pessoa submetida a suplícios ou até mesmo à morte, pela recusa de renunciar à fé cristã ou qualquer de seus princípios. Foi isso que aconteceu ali com Estevão. Ele não renunciou à fé no nosso Salvador. Então, ó, ainda para fecharmos, né, esta parte introdutória aqui, nós veremos, né, que ele, Estevão, foi um servo fiel até a morte, e que para quem é fiel até a morte receberá a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, no verso de número 10. O primeiro tópico, irmãos, da nossa lição, ele tem como tema o testemunho de Estevão. Primeiro subtópico, Estevão usado por Deus. O evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 6, no verso de número 5. Ainda podemos dizer aqui, ó, que esta reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Muito parecido com os nossos dias de hoje. E o que é esse conceito aqui de inveja? Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de outrem. Ou seja, a pessoa tem inveja porque vê a outra pessoa prosperando, vê a outra pessoa, vamos dizer assim, no meu linguajar aqui, se dando bem. E aí, espiritualmente falando, né, quem já nunca ouviu alguém dizer assim, olha lá, já está lá, olha a rajada de língua estranha. Às vezes, irmãos, sai no fundo, é um pouco de inveja. E a inveja, ela não faz bem, né, para o ser humano. Ainda continuando aqui nessa explanação, a inveja, ela, na maioria das vezes, ela nos leva a ter uma oposição da pessoa, né? E foi aqui o que aconteceu com Estevão. Então, que Deus nos livre, que tenha misericórdia da nossa vida, para nós nunca cairmos nesse sentimento, né, de inveja, a ponto de desejar aí o mal da outra pessoa, a ponto de caluniar contra outra pessoa. Deus nos livre, né, de tal situação. Caminhando aqui então ainda, irmãos, ó, nos dias de hoje oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria da parte do nosso Deus, né? Podemos ainda caminhar para o subtópico de número 2, uma covarde oposição. Lembra lá que a gente comentou que a inveja, ela leva o ser humano a ser opositor da outra pessoa, não quer ver a felicidade da outra pessoa. Olha o que diz aqui esse subtópico, ó. Os inimigos da igreja usam de meios, primeiro, escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Olha só o que aconteceu, irmãos, lá com Estevão lá. Nós conhecemos a passagem, né, lá em Atos capítulo 6. Olha só, eles armaram contra Estevão, armaram testemunhas falsas. Por quê? Porque além de ter inveja, eles ainda não aceitavam de maneira nenhuma o que Estevão estava trazendo ali. A Bíblia vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, né? Lá em Atos dos Apóstolos. Daí, irmãos, olha o que aconteceu aqui, ó. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levantarem violentamente no sinédrio. Então, olha lá em Atos 6,15, olha o que está escrito. Então todos os que estavam assentados no conselho, olha como que Deus honra,
fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E aí, o que ainda aconteceu ali nesse episódio aí, ó? Eles, além de levantarem essas testemunhas falsas, né, blasfemaram, né, contra a pessoa ali, né, de Estevão, inventando mentiras, falando que eles estavam se opondo a quem? Se opondo a Moisés e contra Deus, né? Isso é o que? Uma covardia. Tudo parte do princípio invejoso. Tudo parte também do que? Da pessoa não estar na obediência de Deus. E aí todos aqueles que estão, para ela, está fazendo errado. E Isaías vai dizer que no final dos tempos, só aplicando nos dias de hoje, haveria uma inversão de valores. O que parecia, o que é certo, ia estar errado, e o que está errado ia parecer certo. Isaías vem trazendo isso para a gente também. Caminhando aqui para o terceiro subtópico, a fúria dos acusadores. Se primeiro Estevão foi usado por Deus, isso levantou a inveja, levantou a calúnia, levantou uma oposição covarde e agora ainda uma fúria violenta por parte desses acusadores. Estevão confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas. E o que mais? Denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra eles, como os irmãos podem ler em Atos capítulo 7, no versículo de número 54, que faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha só, irmãos. E aqui ainda, podemos trazer aqui, todavia, fiel para com a sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito Santo pusera-lhe no coração. Não devemos deixar de falar da palavra do Senhor e do seu amor. Doa a quem doer, né? Isso até mesmo muitas vezes em nós. Não devemos nos calar, não devemos nos acovardar. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Então, neste tópico aqui, irmãos, falamos um pouquinho sobre Estevão. Ainda podemos, para elencar aqui alguns pontos fortes e êxitos da vida de Estevão. Ele foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito Santo em sua vida. Também foi um líder reconhecido e destacado mestre, um debatedor. Também foi o primeiro a dar a vida pelo Evangelho. Olha as lições de vida que podemos tirar da vida de Estevão, do exemplo, do testemunho de vida de Estevão. O esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara pessoas para responsabilidades maiores. Olha que forte, né? Outra lição de vida que nós podemos tirar: a verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva às ações práticas e compassivas para com as pessoas. E como informações essenciais, olha o que temos: ocupação, diácono, distribuir alimentos aos necessitados. Contemporâneos de Estevão, olha quem foi: Paulo, Caifás, Gamaliel e os apóstolos. Então, irmãos, olha quanta coisa boa nós já trouxemos aqui neste primeiro tópico, e agora ainda adentrando o que? A nossa sinopse, o nosso resumo. Estevão, mantendo-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores, se manteve firme e com o seu testemunho de vida, porque Jesus, a palavra do Senhor vai dizer em Lucas 2, que Jesus ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens e de Deus. Então, diante dos homens aqui, Estevão se manteve firme, fiel, dando testemunho, mesmo diante da fúria das pessoas ali que o cercavam ali. Como tópico de número 2, temos o tema: a preciosa morte de Estevão. Temos aqui também 3 subtópicos. Vamos lá ao primeiro: cheios do Espírito Santo. Bom, aqui nós podemos enfatizar aos irmãos, lendo lá Atos capítulo 7, verso 55, faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
e Jesus, que estava à direita de Deus. E olha só o que aconteceu aqui então, irmãos. A revista traz para a gente que após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, conforme nós acabamos aqui de estar fazendo a leitura. E olha que visão gloriosa, como eu deixei, né, no primeiro slide aqui da nossa lição. Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Olha como nós acabamos de ler aqui, o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas nos prepara para grandes tormentas. E olha o que o Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 10, capítulo de número 16, melhor dizendo, irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 16, no verso de número 13, anotei aqui aos irmãos. Olha só, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos valorilmente e fortalecei-vos. Olha o conselho do apóstolo Paulo para reforçar aqui e enriquecer a nossa lição a respeito, da preciosa morte aqui de Estevão. Ainda, irmãos, caminhando aqui no segundo subtópico, vai dizer assim, a violência dos acusadores. Os irmãos conhecem ali o relato de Estevão e sabem ali aos pés de quem lançaram ali as capas ali quando terminaram o apedrejamento. Vamos lá dar uma lida. Seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão. Eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. O apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, lá em Atos 7:58. Vamos lá ler a nossa leitura bíblica em classe? E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha quem que estava lá nesse ato aqui. Por quê? Porque Saulo, nessa época, era o principal perseguidor dos cristãos. E aqui eu quero deixar uma aplicação aos irmãos. Aquele que persegue a igreja, persegue a Cristo. Olha o que Cristo fala para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui também uma outra aplicação que Deus me toca o coração em dizer. Olha o poder de transformação na vida de Saulo. E dessa maneira, Jesus pode fazer, fez na minha vida e pode fazer na sua vida, que talvez me escute nesse momento. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi o quê? Transformar. Lá em João capítulo 2, transformar água em vinho. E ele continua transformando o quê? Situações adversas em situações que nos levam a glorificar o seu santo nome. Amém? Olha só, irmãos, caminhando para o tópico de número 3, vamos falar aqui sobre um assunto de extrema importância. O quê? Perdão. O perdão no martírio. Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, mesmo porque a palavra do Senhor vai dizer assim, minha é a vingança, diz o Senhor. E tem gente que quer praticar a justiça aí com a própria mão. Lá em Atos capítulo 7, versículo de número 58 ao 60, como nós já lemos o 58, vamos ler aqui o versículo de número 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esses dias eu ouvi um testemunho, um irmão contou na igreja, que um pai foi colocado de frente com o estrupador da sua filha. E ele disse assim, você me vai fazer dizer uma das missões mais difíceis que Jesus Cristo deixou para o ser humano na terra. Qual é esta missão? Eu de coração olhar para você e dizer que Jesus te ama e que Ele pode transformar a sua vida e você pode receber a mesma salvação que eu tenho nele. Olha, irmãos, que testemunho, eu fiquei refletindo sobre isso. E isso tudo aqui, inclui o contexto que de perdão,
lá em Mateus capítulo 6, verso 14, né, os irmãos conhecem ali o nosso, a oração do Pai Nosso, né? E eu frisei aqui para os irmãos o verso de número 14, verso de número 14 e 15 também, diz assim, ó: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E olha o exemplo aqui de Estevão. E olha o que aconteceu, irmãos. Quando eles apelejaram, e Estevão disse para não imputar neles aquele pecado ali, ó, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Lá em Salmos, Salmos de número 116, no verso de número 15. Qual a conclusão que nós podemos tirar aqui, ó, deste terceiro subtópico? Olha o que o autor da revista nos pontua. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Olha que lição linda e maravilhosa. Estudamos aqui nesse segundo subtópico, ó, Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. Estudamos também aqui, ó, a violência, a fúria, né, dos acusadores. Imagina, irmão, morrer a pedrada, misericórdia. Só que, por outro lado, olha o exemplo de perdão de Estevão. A sinopse diz assim, ó: Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Quando nós perdoamos, nós agradamos o nosso Mestre, e as bênçãos do Senhor, nós não precisaremos buscá-las, elas virão ao nosso encontro. Temos vários exemplos na Bíblia. Lembro-me aqui agora, quando Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão, a Bíblia vai dizer que surgiu um homem chamado Simei no alto de um morro, e esse homem ele gritava: olha aí, olha o que aconteceu com você, ó, né? Olha aí, olha que agora a sua situação, né? E a Bíblia vai dizer que esse homem ali, ele atirava pedra, jogava poeira em Davi, ao ponto do capitão falar: meu senhor, o senhor quer que eu vou lá e dou um jeito nele? E aí Davi pega e fala assim: não, quem sou eu? Pode deixar ele. O meu Deus transformará a maldição deste dia em bênção. Ali eu entendo, irmãos, que Davi automaticamente estava perdoando Simei. E aí os irmãos podem encontrar o relato bíblico. Davi não tira a vida de Simei, só que fala para ele: ó, não saia daqui. E Davi vai e fala para o filho dele, Salomão. O que aconteceu? O Simei vai, perde a vida por causa de 2 escravos fujão. O escravo foge, ele vai atrás, Salomão chama ele e fala: olha, meu pai te concedeu perdão, mas tinha uma condição para isso. E aí os irmãos podem estar consultando o relato ali, e Simei acaba perdendo a sua vida ali. E nesse contexto aqui que estou dizendo, puxando novamente o foco, Davi o perdoou, né? Mas aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia também vai dizer em Provérbios que aquele que endurece muitas vezes o coração, né, de repente é abatido. Ou seja, aquele que endurece, que cria raiz de amargura, que não perdoa, de repente, irmãos, a consequência pode chegar à vida dele, né? Que Deus nos livre de tal atitude. Misericórdia, uma coisa dessa. Caminhando para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, o avivamento no sofrimento. Temos aqui 2 subtópicos. O primeiro vai dizer assim, ó: a Bíblia não diz como todos os apóstolos morreram. Então, onde a Bíblia não fala, eu também me calo, né? Tem gente que, onde a Bíblia não fala, ele quer falar. Onde a Bíblia não fala, nós não devemos falar, e também não devemos emprestar o nosso ouvido para escutar o que a Bíblia não está falando, né? Então, ó, a única coisa certa sobre os apóstolos, né, é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma profissão, né, posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o nosso Salvador. Então, Estevão traz exemplo e nos deu testemunho para que nós nunca
né, venhamos a cair aqui neste tipo de tentação de negar, né? E a lição passada falou sobre Pedro, né? Antes do Espírito Santo, né? Antes do batismo ali no Espírito Santo, né? O próprio Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor. Olha eu, e olha aí, né, irmãos, o que acabou ali acontecendo. Então temos que estar, né, vigiando sempre, orar sem cessar, mas vigiar e orar. Às vezes a gente lembra muito de orar, esquece de estar vigiando também, né? Segundo subtópico diz assim: o avivamento e sofrimento. A presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra a capacitação, que é a unção, né, do Espírito Santo, para sermos resilientes. Lembra lá no início da aula que eu comentei sobre ser resiliente, ter resiliência diante das dificuldades. E o que é resiliência? Como engenheiro formado, né, a gente sabe que na física, resiliência é a capacidade que alguns corpos têm de voltar à forma original, após serem submetidos a uma deformação plástica. Você faz um gráfico, né, tensão, deformação. E aí, por exemplo, para ficar simples, deixa eu ver se eu encontro uma régua aqui. Tenho essa régua. Se eu tensiono ela aqui, isto é uma deformação, né, elástica. Quando eu volto, né, ela volta à sua posição original. Ela tem um ponto de ruptura aqui, ó. E esse ponto de ruptura, até chegar a ele, é o que? A resiliência desse acrílico aqui, ó, que estou segurando. Passou do ponto de ruptura, vai se romper. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que ser o quê? Resilientes. Temos que envergar e, quando a dificuldade vier, voltarmos à nossa posição original de adoradores a Cristo, sabendo que Ele é quem está no controle de toda a situação. E no sentido figurado, é a capacidade de se adaptar a situações adversas, né? Se você tiver que ficar dessa maneira para que o nome do Senhor seja glorificado, que fique. Por quê? Porque Ele vai te dar condição de você voltar à sua forma aqui nesse exemplo original. Amém? Então aqui, irmãos, caminhando, né, para a nossa conclusão, né, a nossa sinopse, melhor dizendo, da aula de hoje aqui, ó, ainda podemos dizer que Neemias capítulo 8, verso 10, a parte final, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como sinopse, ó, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. E o que significa essa palavra fidelidade? Constância nos compromissos assumidos com outrem. Não podemos vacilar, né, ou oscilar, cochear em 2 sentidos, né? Ou somos ou não somos. Não dá para fingir que somos, né? Não basta ser, tem que parecer também. Como conclusão para a nossa lição de hoje, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para que possamos o quê? Estar espiritualmente avivados. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das nossas lutas, dos nossos intempéries durante nossa caminhada aqui. E quero encerrar com Efésios capítulo de número 5, no verso de número 18. Texto muito conhecido dos irmãos, mas que anotei aqui para enriquecer a nossa aula. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Quero focar a parte B do versículo aqui. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando ricamente, né, a nossa vida. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que terá como tema o avivamento espiritual no mundo. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém?